Sejam todos bem-vindos. Celebramos hoje uma importante conquista para a classe cultural de Itapeva. Em um momento de grande dificuldade para os trabalhadores do setor de entretenimento, surge a Lei Aldir Blanc, que representa um avanço significativo no reconhecimento da importância da classe em sua essência, principalmente porque a cultura é meio legítimo de produção de conhecimento, de fortalecimento das raízes históricas, das tradições populares e elemento de transformação social. O formato escolhido para a realização dos projetos beneficiados pela Lei Aldir Blanc foram as lives, que seguem os protocolos de proteção contra o Covid-19 e, ao mesmo tempo, é uma solução criativa, seja por parte de quem produz ou de quem consome, de manter o entretenimento e o lazer, ajudando a tornar este período delicado pelo qual passamos mais fácil e divertido. Fique em casa com cultura. Rosa Antônio Schwery, essa que vos fala. Agradecimentos. Agradeço e louvo a Deus Todo-Poderoso pela graça da saúde de todos os participantes. Agradeço ao Governo Federal, através da Secretaria Especial da Cultura, pela Lei Aldir Blanc, de 14.017/2020. Agradeço ao senhor Prefeito Municipal, Dr. Mário Sérgio Tassinari, pela dedicação às causas da cultura em Itapeva. Agradeço ao secretário municipal de Cultura e Turismo, senhor Márcio Gouveia, e toda a sua equipe pelo belo trabalho realizado pela pasta em Itapeva. Agradeço ao senhor Paulo Faria, lídimo representante do tropeirismo em faxina, acompanhando os passos de seu pai, o tropeiro gaúcho, senhor Olmiro Campos. Agradeço à equipe técnica pela dedicação e pelo belo trabalho realizado. Colaboradoras, Raquel dos Santos Ribeiro e Vera Lúcia Campolim. Videomaker, Leonel Romualdo e equipe da Audiogama. Professora de Educação Física e coreógrafa, Luciane Ribeiro Schwery. Coreógrafo e bailarino, Leandro Antônio Ribeiro Schwery. Bailarinos, Luana Ribeiro Schwery, Paulo Henrique Ribeiro Schwery, Emily Schwery da Silva, Lucas Schwery da Silva. Manifestações culturais tradicionais. Tropeirismo, a influência de dança tropeira e gaúcha na cultura de Itapeva, São Paulo. Apresentação do projeto. A dança acompanha o homem praticamente desde os primórdios da humanidade. Os povos antigos dançavam pelas mais diversas motivações, estando ela presente nos principais acontecimentos das sociedades antigas. Dessa forma, o projeto Tropeirismo
A influência da dança tropeira e gaúcha na cultura de Itapeva, São Paulo, apresenta-se como uma importante ferramenta de resgate cultural e de valorização das tradições adquiridas ao longo da nossa história, que teve início ainda no século XVIII. Na época, Itapeva serviu de passagem obrigatória para os tropeiros, sendo que alguns constituíram suas famílias nesse maravilhoso chão. No decorrer do projeto, entenderemos a relevância desse momento histórico, através da entrevista com o Sr. Paulo Faria, que contará as histórias ouvidas sobre as caminhadas feitas por seu pai, na árdua missão de transportar bois e muares. E, por último, demonstrar o valor da dança tradicional gaúcha, que será o principal compromisso dessa proposta de trabalho, que contará com a apresentação do Grupo Minuano, conceituado por abrilhantar os mais importantes eventos culturais da nossa querida Itapeva. Justificando a tradição gaúcha é muito valorizada em nosso meio, pois ela é marcada pela passagem dos tropeiros no município de Itapeva e região. A dança gaúcha é uma cultura milenar, que não expõe as pessoas a roupas vulgares, utilizando indumentárias específicas e comportadas. Além disso, é uma atividade prazerosa que permite às pessoas cultivar a cultura dos seus antepassados. Nesse sentido, tanto o conhecimento teórico quanto a prática da dança seria uma forma de resgatar e ampliar a percepção das pessoas, buscando favorecer a integração do corpo, mente e emoções por meio do contato com essa manifestação artística. O objetivo geral do projeto será promover no município de Itapeva uma recepção adequada para momentos de lazer, conhecimento acerca da cultura gaúcha, valorizando e preservando as artes da tradição, dos usos e costumes da cultura trazidas para a nossa região, divulgando o município de Itapeva e suas potencialidades. Garantir ainda que as novas gerações continuem cultivando a cultura e a tradição herdada de seus antepassados, sem modismo ou estereótipos, colocados acima da manutenção desses valores. E como objetivos específicos, fazer uma releitura do mundo voltado para a realidade social e histórica, proporcional vivência da dança, que articule a criação pessoal e coletiva dos movimentos, a apreciação, o conhecimento da dança, a razão e o sensível, o individual e o coletivo, a arte e a educação cultural. Agora tenho o prazer de apresentar o Grupo Minuano Antigo, e ele fará a dança, eles irão dançar logo em seguida, porque hoje significa um marco cultural no histórico para Itapeva. Registramos, através dos remanescentes do Grupo Minuano, o nascimento do novo grupo Herdeiros da Tradição, que aqui nesse palco se apresentarão, reunindo sobre os sobrinhos e filhos do antigo minuano para homenagear centenas de bailarinos que, desde 1992 a 2004, brilhantemente representaram Itapeva na região, na capital paulista, chegando ao Rio Grande do Sul para estudos e apresentações. Filhos e sobrinhos de uma mesma família integram hoje o grupo Herdeiros da Tradição, sob a orientação dos coreógrafos Luciane Ribeiro Chueri e Leandro Antônio Ribeiro Chueri, a quem agradecemos. A semente plantada deu bons frutos e esperamos que a tradição gaúcha seja difundida nas escolas e nas famílias, envolvendo os pais e até os avós. A cultura topeira deixou profundas marcas culturais em Itapeva, São Paulo, na gastronomia, na dança do fandango, e nós, então, estamos homenageando o nascimento do novo grupo, Herdeiros da Tradição.
Esta dança, pezinho, originária de Portugal e Açores, é uma dança vivaz e alegre. É mais conhecida a dança do folclore gaúcho, tendo duas partes. Na primeira, a marcação dos pés, e na segunda, giram em torno de si. Chimarrita. O Rio Grande do Sul chegou a adotar quase um século sob a forma de dança de pares. Pares enlaçados com um misto de valsa e xotes. A corruptela chimarrita foi a denominação mais usual dessa dança entre os campeiros do Rio Grande do Sul. O velho Rio Grande antigo abriu seus braços gigantes aos primeiros imigrantes que lhe pediram abrigo. E neste abraço de amigos se ataram novos amores. De um lado a gente de Açores, de outro a terra bonita. A sua graça esquisita lasqueia a palma dos mangos, nasce o ciclo dos fandangos, sapateando a chimarrita. Balaio. Dança folclórica brasileira, originária do Nordeste. Trata-se de dança sapateada e, ao mesmo tempo, de conjunto. Além do sapateio, destaca-se a formação de rodas, que giram, e, ao girarem as rodas, elas se agacham e as saias lembram o balaio. Eu queria ser balaio, balaio eu queria ser, para andar de pendurado na cintura de você. Balaio meu bem, balaio sim, a balaio do coração. Você que não tem balaio sim, a bota a postura no chão. Balaio meu bem, balaio sim, a balaio do coração. Você que não tem balaio sim, a bota a postura no chão. Eu queria ser balaio na colheita da mandioca.
Maçanico. Através de pesquisas sobre a origem das danças gaúchas, Paixão Cortes e Barbosa Lessa acreditam que o maçanico, como dança popular, originou-se em Portugal. Sabe-se ainda que o nome maçanico surgiu no estado de Santa Catarina e, posteriormente, difundiu-se no território do Rio Grande do Sul. Coreografia. Por se tratar de uma dança de fila, os pares devem se posicionar em fileiras opostas, uma de prendas e outra de peões. Ao som do comando de início da dança, os pares deverão realizar a primeira figura do avanço e retorno através de quatro passos. Com vocês, maçanico. Tirana do Lenço. A tirana foi uma das danças espanholas mais difundidas na América Latina. Afirma-se que a tirana do Lenço nasceu em Madrid em 1773, dançada pela cantora Maria do Rosário Fernandes, esposa de El Tirano, de larga popularidade na época. Em 1790, chegou ao Brasil em Cuiabá, na província de Mato Grosso. Na primeira metade do século passado, foi dançada nos salões e ambientes rurais do Amazonas. Em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e, finalmente, no Rio Grande do Sul. Talvez o que se ganha sob a lua calonia. O poema Andaluzia desceu das terras de Espanha, mas despejou na campanha das plagas americanas a magia das tiranas, de olhar tão negro e profundo. O mistério profundo da graça das espanholas veio gemer castanholas nos salões do Novo Mundo. Ponte 9 caiu nesta casa, tanta gente ninguém viu. Morreu um infeliz passarinho dentro de sua gaiola. Ai,
Meu nome não vale nada, Deus, meu bem, vou-me embora. Chula. Chula é uma típica dança do sul do Brasil, dançada preferencialmente por homens, em desafio e por amores. A chula do Rio Grande do Sul vem da chula de Portugal. É baseada em batidas dos pés e nos desafios. Encerramos nossa participação com os agradecimentos a todos e a esperança de que essa live possa servir para formar grupos nas famílias itapevenses. A dança gaúcha na sua casa. Muito obrigado. Em 1732 surgiu-se a segunda tropiada que veio do Rio Grande do Sul, chefiado por Cristóvão Pereira de Abreu, que era um português negociante. Ele saiu do Santíssima Trindade
130 homens, 3.500 animais, 700 vacas. Com passagem em Viamão, no Rio Grande do Sul, ele deu início à fundação do caminho das tropas, que foi até Sorocaba. Caminharam nesse período, passaram pela faxina aqui, ficaram 30 dias para engordar, descansar os peões, engordarem a tropa e seguiram até Sorocaba. Lá eles venderam muitos mulares, de lá seguiram para Vila Rica, em Minas Gerais, quando ele vendeu todos os seus produtos. Ele retornou em 1737 com seus homens, foi para o Rio Grande do Sul, na cidade do Rio Grande, onde que estavam construindo os fortes Jesus, Maria, José, Santana e São Nicolau. Ali ele ficou até 1755, voltou para Sacramento, onde veio a falecer. Então a dança vieram do Rio Grande do Sul, teve muita influência aqui no estado de São Paulo e mais o sul do Brasil também, que pegou muitas danças. Eles usavam a valsa, o xote, usavam também a polca e outros maneirões. Então os instrumentos vieram de Portugal, a viola já veio com os portugueses e aqui já tinha o pandeiro, que era de origem latina, e a origem castelhana pandeiro, e a sanfona, quer dizer sinfonia, que é de origem latino-grega. A culinária dos tropeiros é muito rica, muito bem influente na gastronomia deles lá. Eles iam com o cargueiro, usavam o charque, o arroz, feijão, a farinha de milho ou farinha de mandioca, traziam o bolo ou bolo de fubá e traziam a paçoca, que não era a nossa aqui. A paçoca não é dos tropeiros. Eu falei, mas não é dos tropeiros aqui. Usavam chaleira de ferro, panela de ferro, as trempe e caçarola de ferro. Meu pai se criou puxando gado em 1912, de Vacaria a Passo Fundo, na charqueada do Pulador, e com o tempo que lá incendiou-se e virou em nada, ele teve que ir para Pinheiro Marcado, onde viviam os pais deles lá. Lá ele arranjou uma namorada, e como ele era o filho derradeiro, minha avó, Rita de Cássia, hipótese alguma, não queria o namoro do meu pai com a Neri. Mais ou menos foi assim. Então à tarde eles estavam no rancho passando café, conversando, e ele foi passar um café mais ou menos assim. Enquanto a chaleira de ferro chiava no fogão de lenha, de um velho coador de pano e um tradicional buleloçado, de um açúcar mascavo e um pó socado no pilão, ele passava seu café chorando e dizia: olha, minha mãe, a senhora não quer que eu case com a Neri? Vou embora para São Paulo, quero casar-me com a paulista e nunca mais botar os pés aqui no Rio Grande. Lá pelos idos de 1920 ele foi. Por um amor fracassado, ele abandonou o seu estado, repontando seus mulares, atravessou o rio Uruguai. Muito tempo de caminhada pela trilha dos Pinheirais, deixou Santa Catarina e entrou nos Campos Gerais. De Lapa a Ponta Grossa, de Jaguaraíva e Itararé, começa o grande estado paulista, já foi uma grande conquista dos rastros deixados atrás. Itapeva da Faxina foi um ponto de cesteada. Pela rua das tropas eles cruzavam a cidade, levantava a poeira, o barulho do cincerro e o abrolho dos tropeiros despertavam a moçaiada que saíam às janelas, acendavam pelo ponteiro, respondia o culatreiro. Passo da Faxina foi um local de pousada, rompia a aurora, o sol saía. Ele ia ao lado do madrinheiro que puxava a égua madrinha para a fazenda Lagoinha do senhor Fidêncio Carneiro. Tu me arrenda a invernada, pois a tropa está cansada e os peões todos exaustos. Somente por uma semana. Mas aí passaram 10 dias, 20 dias, e o manhoso tropeiro conseguiu conquistar o coração da guria, filha do fazendeiro. Doravante era Buri, pescaria Itapetininga,
uma cidade acolhedora onde viviam muitos companheiros e falavam só das viagens das tropiadas. Estreitando para Sorocaba, que há muito tempo foi a grande feira do mular, corria muito dinheiro. O avanço das ferrovias outrora desativou. Hoje é um grande centro industrial e educacional. Do saudoso Baltazar Fernandes, embaixo da árvore grande, muitas noites ele posou. Mas daí chegou o tempo, o dia que ele foi pedir minha mãe em casamento. Disse que o índiozinho chegou de lenço branco no pescoço, chapéu quebrado na testa. Foi falar com o pai da moça pedindo-a em casamento. Esta escondeu-se atrás da porta e dizia: "Ah, eu quero, eu quero." Depois do sim do senhor Fidêncio, disse que o índiozinho ficou tão faceiro que saiu arrastando as esporas. Foi pegar sua mulabaia que estava enfiada e amarrada à sombra de uma moreira. De fome e de sede, disse que ele orneava a tarde inteira. Isto foi contado por uma negra velha, que era dos escravos, que por lá ficou e se arranjou em mídia. Carregou a minha mãe, cuidou das minhas tias e viveu um longo tempo no convívio dos Farias. Agora o senhor me cabresteou, um cabo de cabresto curto. Tenho que confirmar uma história de amor em público. Todo tropeiro é valente, mas vê mulher vira em nada. Deixei de lidar com tropas, a minha paixão foi mudada. Hoje eu só reponto amor nos olhos da minha amada. Meu nome é Paulo de Tarso Pereira, natural de Itapeva, conhecido vulgarmente como Paulo Faria. Sou filho de tropeiro legítimo tradicionalista, Elmiro de Campos Pereira, vulgo Mimoso. Sou guardião da tradição com muito respeito. de 2020 de Aldir Blanc. A pedido, vamos repetir toda a programação. Projeto para eventos culturais emergenciais, edital número 001/2000 da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Itapeva, São Paulo. Proponente Rosa Antônio Schwery, essa que vos fala. Agradecimentos. Agradeço e louvo a Deus Todo-Poderoso pela graça da saúde de todos os participantes. Agradeço ao Governo Federal, através da Secretaria Especial da Cultura, pela Lei Aldir Blanc,
14.017 de 2020. Agradeço ao senhor prefeito municipal, Dr. Mário Sérgio Tassinari, pela dedicação às causas da cultura. Agradeço ao secretário municipal de Cultura e Turismo, senhor Márcio Gouveia, e toda a sua equipe pelo belo trabalho realizado pela pasta em Itapeva. Agradeço ao senhor Paulo Faria, lídimo representante do tropeirismo em Faxina, acompanhando os passos de seu pai, o tropeiro gaúcho, o senhor Olmiro Campos. Agradeço à equipe técnica pela dedicação e belo trabalho realizado. Colaboradoras Raquel dos Santos Ribeiro e Vera Lúcia Campolim. Videomark Leonel Romualdo e equipe Áudio Gama. Professora de Educação Física e coreógrafa Luciane Ribeiro Schwery. Coreógrafo e bailarino Leandro Antônio Ribeiro Schwery. Luana Ribeiro Schwery, Paulo Henrique Ribeiro Schwery, Emily Schwery da Silva e Lucas Schwery da Silva. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho bem juntinho com o meu. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho ao pé do meu. E depois não vai dizer que você já me esqueceu. E depois não vai dizer que você já me esqueceu. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho bem juntinho com o meu. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho ao pé do meu. E no chegar desse teu corpo, um abraço quero eu. E no chegar desse teu corpo, um abraço quero eu. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho bem juntinho com o meu. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho ao pé do meu. Agora que estamos juntinhos, dá cá um abraço e um beijinho. Agora que estamos juntinhos, dá cá um abraço e um beijinho. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho bem juntinho com o meu. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho ao pé do meu. Agora que estamos juntinhos, dá cá um abraço e um beijinho. Agora que estamos juntinhos, dá cá um abraço e um beijinho. Esta dança é o pezinho. Originária de Portugal e Açores, é dança vivaz e alegre. É a mais conhecida dança do folclore gaúcho, tendo duas partes. Na primeira, há uma marcação dos pés, e na segunda, os pares giram em torno de si, tomados pelo braço. É uma ronda infantil, lá das praias lusitanas, e a amplidão das savanas deram-lhe um toque gentil. Assim, do sul do Brasil, junto da serra e do mar, o gaúcho foi dançar o que do antigo aprendeu. Pois quando o pago nasceu, já cantava com carinho, já batia o teu pezinho bem juntinho com o meu. Chimarrita, o Rio Grande do Sul
chegou a adotar quase um século sob a forma de dança de pares enlaçados, com um misto de valsa e shots. A corruptela chimarrita foi a denominação mais usual desta dança entre os campeiros do Rio Grande do Sul. O velho Rio Grande antigo abriu seus braços gigantes aos primeiros imigrantes que lhe pediram abrigo. E neste abraço de amigos se ataram novos amores. De um lado a gente de Açores, do outro a terra bonita. A sua graça esquisita lasqueia a palma dos mangos, nasce o ciclo dos fandangos, sapateando a chimarrita. Balaio, dança folclórica brasileira, originária do Nordeste. Trata-se de dança sapateada e, ao mesmo tempo, de conjunto. Além do sapateio, destaca-se a formação de rodas que giram, e, ao girarem as rodas, elas se agacham e as saias lembram o balaio. Eu queria ser balaio, balaio eu queria ser, para andar de pingo
Maçanico. Através das pesquisas sobre a origem das danças gaúchas, Paixão Cortes e Barbosa Lessa acreditam que o maçanico, como dança popular, originou-se em Portugal. Sabe-se ainda que o nome maçanico surgiu no estado de Santa Catarina e posteriormente difundiu-se no território do Rio Grande. Sua coreografia, por se tratar de uma dança de fila, os pares devem se posicionar ao som da melodia introdutória, em fileiras opostas, uma de prendas e outra de peões. Ao som do comando de início da dança, os pares deverão realizar a primeira figura de avanço e retorno, através de 4 passos para a ida, sendo eles 3 passos de marcha e um que apenas encosta a meia planta do pé ao chão, e assim permanece por 2 tempos musicais. Tropeiros, Léo Almeida. O romantismo rendeu versos ao Galdério e a história decantou. Bandeirante, mas foram eles, os birivas, que fizeram a integração destes povoados tão distantes. João Miguel era tropeiro, gastou a vida na estrada, levando mulada chucra do Rio Grande a Sorocaba. Aprendeu nas arribadas que a sorte a gente é que faz. Um biriva de verdade não deixa a mula para trás. O facão sorocabano, levado sem aparato, o chapéu de arbas largas, as botas de cano alto. O trajar era modesto, mas a mirada era altiva. Subindo ou descendo a serra, João Miguel era biriva. Bota na água esta madrinha, madrinheiro, que a tropa vai seguindo enfileirada. Vou na balsa segurando meu cargueiro, com as buracas de paçoca bem socada. Maria murchou na vida, de casa e cabo de enxada, com um olho nas crianças e outro fitando a estrada. João Miguel virou lembrança na cruz à beira da trilha, e Maria foi plantada lá no alto da coxilha. João Miguel era tropeiro, seus netos tropeiros são, de esperanças mal domadas, que desgarrando-se vão, a esperança madrinha segue na frente entonada, e seu cargueiro de sonhos traz a bruaca lotada.
Tirana do Lenço. É só a chula? Chula é uma dança típica do sul do Brasil, dançada preferencialmente por homens, é baseada em batidas dos pés e nos desafios por amores. A chula do Rio Grande do Sul vem da chula de Portugal. Eu agradeço a todos os dançarinos e a toda a equipe do trabalho, Leonel, Rui e seus colaboradores. Muito obrigada e boa tarde.